Na Bíblia diz que nem todos dormiremos, mas seremos transformados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a transmutação, a capacidade de alcançarmos uma vida eterna, não vamos dormir, ou seja, não vamos morrer, vamos passar por uma outra realidade, mesmo estando com os nossos corpos físicos, tá? Existe a possibilidade de alcançarmos uma evolução, prolongarmos nossa vida e vencermos a morte. É isso que a Bíblia e muitas passagens do Evangelho nos passam, mas foram interpretadas de forma errada, muitas vezes, pela igreja, pelos evangélicos, que entenderam uma coisa, sendo que na verdade é outra. Mas de fato existe sim essa possibilidade. Quando alguém transmuta, ele simplesmente some, ninguém mais ouve falar, ou fica como se fosse num sono. As pessoas olhando para um corpo, o espírito e a alma já não estão mais ali. Através da transmutação, nós continuamos vivos. Nós passamos para uma outra dimensão, para uma outra realidade, levando o nosso corpo físico. Não passamos pela morte, não existe o desencarne. Você vai para uma outra dimensão, uma outra realidade e pode se manifestar aqui nesta realidade quando você quiser. Você não morre mais, você continua viva. É diferente da morte, quando o espírito passa pelo desencarne, ele se liberta e vai para o segundo anel. Sem o corpo físico, o espírito não consegue evoluir, não consegue passar para outras dimensões. Então existe um engano aí. Muitos acreditam que vão desencarnar e com o espírito vão passar para outras dimensões. Não vão. Só passamos para outras dimensões da realidade, evoluímos com o nosso corpo físico. Isto que foi escondido de nós, esse conhecimento que foi ocultado da humanidade pelas religiões. Por isso estamos resgatando ele. Jesus Cristo ensinou esse caminho, o caminho da vida eterna, mas não tem absolutamente nada a ver com a morte. A ressurreição tem a ver com esse retorno à vida, para que possamos transmutar. Então existem alguns casos de pessoas que morreram e voltaram a viver, justamente para resgatar o corpo físico delas. E também existem casos de reconstituição do corpo físico. Isso acontece apenas com aqueles que estão no nível dos ascensionados, que já evoluíram bastante, e mesmo morrendo, têm esse crédito e essa condição de reconstituírem seus corpos, sem passar pela reencarnação, que é um outro processo, que é o renascimento. Se nós viermos a desencarnar, em algum momento teremos que resgatar nosso corpo físico, porque a transmutação se dá com o corpo físico. Continuamos vivos e vamos para outra realidade, outras dimensões. São mundos físicos como esse, só que muito mais acelerados, uma frequência vibratória muito maior do que essa aqui. Começa pela quarta dimensão, subindo para dimensões superiores. Então, quem morreu não poderá transmutar? Sim, poderá. Existem casos especiais, principalmente aqueles que evoluíram bastante, vão poder conseguir reconstituir um percentual do corpo físico, como se fosse uma materialização do seu corpo etérico físico. Principalmente os ascensionados, eles estão esperando esse momento para conseguirem transmutar também. A passagem na Bíblia onde fala que os mortos ressuscitarão é verdadeira? Sim, tem a ver com o que eu estou falando aqui. Não é que todos os mortos vão ressuscitar, vai sair gente andando aí igual zumbi, As múmias vão sair aí andando pela rua. Não, tem nada a ver. A ressuscitação dos mortos tem a ver com essa possibilidade, sim, de muitos que estão no segundo anel regressar para o primeiro anel. Existe sim essa possibilidade disso acontecer no futuro, e não será através da reencarnação, será através de outro mecanismo. E a questão da vida eterna, da ressurreição para a vida eterna, não é a vida espiritual, não é a vida sem o corpo, é a vida com o corpo físico. Que isso fique bem claro para todos nós aí. Na história da humanidade, a transmutação acontecia espontaneamente em algumas civilizações por seguirem uma dieta natural, uma rotina de exercícios, o autoconhecimento. Os povos mais antigos era muito mais fácil, Eles tinham muito mais disciplina, eles tinham uma vida muito mais simples, Para cuidar do corpo, da mente, tinham seus contatos, com os deuses dimensionais, com os anjos. Eles eram orientados a isso. Em todos esses povos antigos, haviam construções ali conhecidas como pirâmides escalonadas. E eram nesses centros, nessas bases, nessas máquinas quânticas, de geração de energia taquiônica, que ocorriam a transmutação. Então esses povos antigos tinham mais facilidade para isso. Por isso que o governo oculto fez de tudo para criar essa matrix, para dificultar esse desenvolvimento. Então por isso nós estamos resgatando todo esse conhecimento, para que a gente possa voltar a essa vida,
a esse desenvolvimento, essa evolução que pode nos conduzir à transmutação novamente, que era algo natural. No passado, muitos povos antigos realizavam a transmutação, mas hoje nós temos um diferencial, que é a transmutação com 100% das emoções. No passado, a transmutação acontecia de uma maneira um pouco diferente. Hoje, tendo em vista o vórtice ativo da Terra e as condições da transição que a Terra está passando, as frequências estão muito mais aceleradas e as emoções estão 100% afloradas. Então, aqueles que conseguirem transmutar com as emoções vão dar um salto quântico na evolução, diferente de outros que transmutaram no passado e não deram esse salto evolutivo. Eu consigo ainda transmutar, mesmo aos 74 anos, sedentária e fumante, porém sempre estudei muito. Sim, Helenice, você pode transmutar, você pode mudar a sua vida hoje, você pode parar de fumar hoje, você pode se alimentar melhor hoje, pode começar uma transformação na sua vida neste momento. A sua idade não significa nada diante do eterno presente que temos para evoluir. Nós temos as condições de realizar uma mudança na nossa vida a qualquer momento. Então faça isso. Dakla estará de portas abertas para você e para todos, que estão sem esperanças, estão achando que estão no final da vida. Não existe final. Tudo pode acontecer. Eu conheço pessoas com 80, 90, 100 anos que estão ativos, que estão saudáveis, que estão buscando a transmutação. E se com certeza vocês fizerem esse esforço, mesmo estando com uma idade avançada, entre aspas, vocês serão beneficiados, muito beneficiados, por terem realizado esse treinamento, mesmo que por um período curto de tempo. Serão beneficiados, mesmo passando pelo desencarne, caso isso venha acontecer. Com certeza irão passar para o mundo dos ascensionados. E no mundo dos ascensionados, depois de tanto esforço para transmutar, com certeza poderão transmutar da forma que eu expliquei anteriormente. Aqueles que se dedicaram, aqueles que viveram focados nesse objetivo, cuidando da evolução, tanto da consciência como do corpo, poderão sim realizar a transmutação em vida ou mesmo após a morte. Não vamos desistir não, vamos tentar, vamos buscar até o fim fazer a nossa parte. Nunca é tarde demais, ainda é cedo para todos nós.